Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 103. Salmo 103. Salmo de Davi. Bem no meio da Bíblia. Amém. Está escrito assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem, são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra nesta manhã, Senhor. E nós te pedimos, ó Senhor, fala conosco através desta palavra. Ministra aos nossos corações, Santo Espírito de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, para, Senhor, através desta palavra, nos corrigir, nos exortar, nos animar, nos fortalecer, nos vivificar, nos animar, nos curar. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. E ela, Senhor, vai fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder. Não é segundo a força humana, mas é segundo o Teu poder. E opera em nós através do Teu Espírito Santo. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Este é um salmo de Davi, é um salmo, para mim particularmente, ele é um dos salmos mais bonitos que tem aqui no livro dos Salmos. E ele expressa aqui muitas coisas a respeito de Deus e a respeito de nós. Essa semana eu estava ali na minha casa e o Senhor me lembrou dos versículos iniciais deste salmo. E ali eu senti no coração que
o Senhor queria que eu ministrasse também à igreja esse salmo. E agora pela manhã eu sentei ali, fui meditando, fui orando, e o Senhor foi me falando várias coisas nesse salmo, do começo ao fim, e eu quero compartilhar com os irmãos. E a primeira coisa que Davi começa aqui nesse salmo, nos versículos 1 e 2, ele começa dizendo: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum, e a versão atualizada, de nenhum só de seus benefícios. Então a primeira coisa que o Senhor falou, irmãos, nós temos que ser grato a Deus, seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Às vezes a gente só lembra de Deus no momento da dificuldade, no momento da adversidade, no momento da luta, da tribulação. Às vezes a gente só lembra de Deus para reclamar, para pedir, para dizer que a gente está triste, para dizer que a gente está ansioso, para dizer... E não é errado a gente derramar nossa alma na presença do Senhor. Mas nós também temos que fazer isso que Davi está dizendo: louvar o Senhor, bendizer ao Senhor, glorificar o seu nome, agradecer ao Senhor. Tem que ter gratidão no nosso coração por aquilo que Deus é na nossa vida, irmão. A gente sempre tem que parar e fazer uma reflexão de onde o Senhor nos tirou, o que o Senhor fez na nossa vida e para onde o Senhor vai nos levar, irmãos. A pessoa que está no mundo, ela não sabe de onde vem nem para onde vai, não é assim? Toda pessoa que está no mundo, ela não sabe de onde vem nem para onde vai, mas nós sabemos de onde viemos. O Senhor nos tirou do império das trevas, o Senhor nos tirou das mãos do diabo, o Senhor nos tirou, meu irmão, de uma morte, de uma condenação eterna certa. Nós sabemos de onde nós viemos, e nós sabemos para onde nós vamos. Porque lá em São João 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, fica preocupado com amanhã, não fica preocupado com a morte, depois da morte, o que vai acontecer? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Temos um lugar, temos um endereço, aleluia. Então eu tenho que ser grato a Deus, eu tenho que glorificar a Deus, porque o Senhor me resgatou. O preço que Deus pagou pela nossa vida, irmão, foi alto. A palavra de Deus diz que a redenção da nossa alma, ela é caríssima, e todos os recursos que existem nesta terra se esgotariam, não compraria a tua salvação. Às vezes a gente olha para as pessoas ricas, milionárias, bilionárias, aí, e às vezes a gente fica: meu Deus, queria ter só um pouquinho, condição melhor. Mas o preço que Jesus pagou por nós, se ajuntasse todos os tesouros da terra, não compraria a redenção de uma só pessoa. Mas o Senhor teve coragem de pagar esse preço por nós. Às vezes nem nós entendemos o quanto que Deus nos ama e o tanto que Deus valoriza a nossa vida. Deus não precisa de nós, irmãos, mas Deus nos ama. Nós não acrescentamos nada para Deus, mas Deus nos ama, porque as nossas relações humanas, elas são sempre no interesse, não é verdade? Sempre no interesse, sempre a gente quer receber alguma coisa da outra pessoa. É assim. Mas Deus nos amou, a Bíblia diz que enquanto ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos resgatou, Ele nos redimiu, aleluia! Porque simplesmente Ele nos ama. Um amor incondicional, um amor tão grande, irmão. Então, a gente tem que parar e meditar nessas coisas. Porque o diabo quer que a gente fique olhando só como os discípulos: olha a fúria do vento, olha as ondas, olha para os problemas, olha para as dificuldades, olha para a tribulação, olha para o que você não tem, para a gente não parar e pensar naquilo que nós já temos. Nós já temos, irmãos, grandíssimas e preciosas promessas, através das quais a palavra de Deus diz: nós fazemos parte da natureza divina,
Que é isso, pastor? Que mistério é esse? O mistério de que na igreja nós somos um com Jesus. Ele é perfeito, eu sou imperfeito. Ele é puro, eu sou impuro. Ele é santo e eu sou justificado, santificado pela fé. Não é uma justiça que vem de mim mesmo. Eu não mereço, não vem da minha carne, vem dele para mim. Então eu tenho que ser grato a Deus. A segunda coisa, irmãos, versículo aí 3, 4, 5, diz: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição. E aqui quando fala perdição, não só coisas no presente, mas fala da eternidade. Aleluia. E te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Nós temos que reconhecer a bondade e a fidelidade do Senhor. É Ele que perdoa, meu irmão, todas as tuas iniquidades. Sem perdão, sem salvação. Sem perdão, sem comunhão. Sem perdão, sem esperança. Sem perdão, sem bênção. Sem favor do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem esperança, sem Deus no mundo, sem nada. Mas Ele veio e trouxe a paz. Ele veio e nos resgatou. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Há uma provisão de Deus, não só para a alma, para o espírito, mas também para o nosso corpo físico. Está falando de enfermidades e está falando quem redime a tua vida da perdição. Olha, se Deus fosse dar o que a gente merecia, irmão, eu posso falar por mim com certeza. Ah, Senhor, eu quero aquilo que eu mereço. Deus ia me mandar para o inferno. Porque Ele é injusto? Não. Porque é o que eu mereço, irmão. Como ser humano é o que eu mereço. Mas graças a Deus, Ele redimiu a minha vida da perdição. Não é porque eu sou bom, porque eu mereço. Às vezes a gente tem essa ideia, né? A gente merece. E às vezes as pessoas falam sem meditar na palavra de Deus, que nem meu pai morreu agora, e as pessoas falam, não, o pastor Milton merece estar no céu. Não, o pastor Milton não merece estar no céu. Ele está no céu porque ele creu no Senhor Jesus Cristo. Porque ele entregou a vida dele para Jesus. A obra da redenção na vida dele foi eficaz, e é a obra de Cristo, não é dele. Ele andou em fidelidade, ele andou em obediência, mas a obra da redenção é de Cristo e a glória é dele. Foi Ele que o levou para lá. Foi Ele que fez a obra de salvação. Então, irmãos, a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que ter a certeza disso. Ele me coroa de benignidade e de misericórdia. Irmão, eu posso não ter todo o dinheiro que eu gostaria que eu tivesse. Eu posso não morar na casa que eu gostaria que eu morasse. Eu posso não ter o carro que eu gostaria que eu tivesse. Eu posso não vestir as roupas que eu gostaria de vestir. Mas nada, nenhum dinheiro no mundo vai me coroar de benignidade e de misericórdia, como Deus faz isso gratuitamente. A misericórdia do Senhor, aleluia, a sua benignidade estão sobre a minha vida, e elas são mais preciosas do que qualquer coisa deste mundo. O favor de Deus está sobre nós, como uma coroa, vale muito, irmãos. E aí no versículo 5, quem enche a tua boca de bens, de bênçãos, Ele enche a nossa vida de bênçãos, meus irmãos. Às vezes a gente está só olhando para as dificuldades e problemas. Não, começa a meditar. Tem bênção na nossa vida. E não é pouca. São muitas. Não é pouca coisa que Deus está fazendo na nossa vida e que Deus já fez. Você pode olhar para o passado. Eu garanto para você que se você meditar com fé, com gratidão, você vai enxergar muitas coisas. A ponto da palavra de Deus dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Grandes coisas Deus tem feito na nossa vida, irmão. E se você não se lembrar de nenhuma coisa, simplesmente se lembre do versículo 3, 4 e 5. Ele te perdoou,
Ele te salvou. Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Ele está te conduzindo para a glória celestial. Um dia você vai morar na Nova Jerusalém. Se você acha que Deus não fez grandes coisas na tua vida, só isso já é motivo de você agradecer e louvar o Senhor por resto da tua vida. Que o digo ladrão da cruz, pertinho da morte, pertinho da condenação eterna, se arrependeu, entregou sua vida a Jesus e ouviu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando os soldados romanos passaram verificando, e os judeus não queriam que aqueles corpos permanecessem na cruz, porque o outro dia era o sábado, então a ordem veio para acelerar a morte deles. Quebraram as pernas dos dois ladrões, e eles morreram rapidamente. Uma dor agonizante aqueles homens sofreram nos últimos minutos da sua existência na terra. E depois, um estava no céu, o outro estava no inferno. E quem fez essa obra foi Jesus. Porque ele creu no Senhor Jesus, porque ele entregou a vida dele para Jesus. Garanto para você, irmão, que só isso já é motivo de glorificar. O ladrão vai glorificar por toda a eternidade, porque ele estava a um passo do inferno, e o Senhor Jesus Cristo levou ele para a glória. E um dia, meu irmão, se você não tiver esse entendimento aqui, enquanto você estiver vivo, no primeiro instante que você partir para a eternidade com Cristo, você vai dizer: glória a Deus, escapei, o Senhor me tirou de lá, aleluia. Então nós temos que ser gratos ao Senhor, pois ele diz assim: misericordioso, piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não, primeiro aqui, né? 6, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Então, irmão, você não precisa se preocupar. O Senhor é Deus de justiça. O Senhor é Deus das coisas certas. No tempo certo Ele vai ajeitar tudo. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Isso para nós, meu irmão, é uma coisa maravilhosa. Porque se a justiça de Deus fosse instantânea, não ia sobrar ninguém nessa terra. Mas a palavra de Deus diz que Ele é misericordioso, piedoso, longânimo e grande em benignidade. Aleluia! Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Agora presta atenção aqui no 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, digam os irmãos que já viajaram para o Japão aí, né? Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Irmão, nós não merecemos nada, é tudo pela graça. É tudo pela graça. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é piedoso, porque Ele é longânimo, porque Ele é grande em benignidade, porque Ele não repreende para sempre, nem para sempre conserva a sua ira, porque Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Para que isso pudesse ser feito, o castigo que nos traz a paz foi descarregado sobre o Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele morreu na cruz. Por isso ao Senhor, diz a palavra, agradou moê-lo. Você já leu isso? Agradou ao Pai moer ao Senhor Jesus Cristo, esmagá-lo. Porque toda a ira de Deus foi derramada sobre Ele. Toda a nossa culpa, toda a nossa... Sem derramamento de sangue, diz a palavra, não há remissão de pecados. O salário do pecado é a morte. Por isso Jesus morreu. Por isso Ele padeceu, por isso os açoites, por isso as bofetadas, por isso a coroa de espinhos, por isso a crucificação, por causa dos nossos pecados, porque
para que Deus não nos tratasse segundo os nossos pecados, Ele descarregou em Jesus toda a sua ira. Todo o juízo de Deus foi derramado em Jesus, para que nós pudéssemos ter graça, favor imerecido. E aqui diz, ele continua, como o céu se eleva sobre a terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Nós temos que temê-lo. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Davi ainda não tinha o entendimento completo do perdão do pecado. Mas ele teve um vislumbre dessa graça maravilhosa. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Essa Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Respeitar a sua palavra, respeitar os seus mandamentos, respeitar os seus ensinamentos, obedecer aquilo que está escrito na sua palavra. É que vai, meu irmão, nos fazer desfrutar dessa grande misericórdia e graça. Versículo 14, ele diz assim, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, uma flor do campo assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Não, você tem que saber que você é pó. A gente tem que saber que a gente é pó. Que às vezes a gente esquece. E às vezes a gente acha que a gente é mais do que aquilo que a gente é. E às vezes a gente acha que Deus está devendo alguma coisa para nós. E às vezes a gente acha que Deus tem obrigação de nos obedecer, de fazer aquilo que a gente quer. Às vezes a gente acha que Deus tem obrigação de se submeter a nós. Não, lembra que você é pó. O Senhor sabe que você é pó. E você tem que saber que você é pó. Como assim, pastor? Vai lá no cemitério, depois de alguns anos, ver o que sobrou. A Bíblia diz, nós viemos do pó e ao pó nós vamos voltar. Quando Deus criou o homem em Gênesis, a Bíblia diz que Ele nos formou do pó da terra. Mas pode dizer, não, mas eu nasci da minha mãe. Tudo bem, você nasceu da sua mãe. Mas um dia, quando esse seu corpo aqui for para a sepultura, ficar lá alguns anos, lá no caixão, e abrir, só vai ter pó. Só pó. Não precisa nem cremar. É só deixar os anos se passarem. E nós vamos virar pó. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz, os nossos dias aqui na terra são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Diante da eternidade, meu irmão, o tempo da nossa vida aqui não é nada. O que são, no máximo, 100 e poucos anos, diante de 10 mil anos, não é nada. Diante de 100 mil anos, menos ainda. Diante de 1 milhão de anos, menos ainda. E diante da eternidade? Nada. Deus está na eternidade. Isso a Bíblia diz, 1000 anos são como o dia de ontem que passou para Deus. 1000 anos para Deus não é nada. Ele está na eternidade. Nós é que estamos presos aqui no tempo por enquanto. Versículo 17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre quem, irmãos? Sobre aqueles que o temem. A sua justiça sobre os filhos dos filhos. Quando você crê no Senhor, você não está abençoando só a sua vida. Você está abençoando seus filhos, você está abençoando seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. A Bíblia diz até 1000 gerações. Deus abençoa daqueles que amam e servem ao Senhor. Talvez você esteja vivendo hoje bênçãos de algum antepassado seu que foi fiel ao Senhor, que você nem conheceu, nem sabe quem é. E a gente conhece aqui, vô, bisavô, e olha, tataravô. Se eu perguntar aqui, poucas pessoas vão saber o nome do seu tataravô. Nem vão saber o nome. Quanto menos como que ele viveu ou deixou de viver. E antes dele, a gente não sabe.
Mas a palavra de Deus diz que até 1000 gerações Ele abençoa aqueles que o amam, daqueles que o servem. Aleluia! Sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir, para obedecer, irmão. Seja fiel, seja obediente ao Senhor. Seja submisso à palavra do Senhor, não seja rebelde. Quantas pessoas hoje têm raiva da Bíblia, têm raiva da palavra de Deus, têm raiva de que se pregue na palavra de Deus. Coitado dessa pessoa. Porque a obediência, a submissão, traz o favor de Deus, traz a graça de Deus sobre a nossa vida. Não é que a gente está comprando a misericórdia do Senhor, não. Mas Deus exige isso de nós. Deus exige isso de nós. Fidelidade, obediência, submissão. Deus exige isso de nós. Quando a gente rejeita a palavra do Senhor, acontece aquilo que ele falou para Saul: você rejeitou a minha palavra, então você está rejeitado, eu também te rejeito. Não dá para amar a Deus sem amar a sua palavra, não dá para ter comunhão com Deus sem ter comunhão com a sua palavra, não dá para viver com Deus sem ter uma submissão à sua palavra. É isso que muitos estão esquecendo hoje. Selecionam as partes, escolhem a dedo aquilo que quer viver, aquilo que quer desfrutar, seleciona a dedo aquilo que quer ouvir. Não, eu não quero ouvir sobre obediência, não quero ouvir sobre correção, não quero ouvir sobre Deus vir aqui e mandar eu largar o pecado. Não, não querem ouvir isso. Querem só as bênçãos. Mas as bênçãos vêm sobre quem, irmão? Aqui o salmista deixa bem claro. As bênçãos vêm sobre aquele que é obediente, sobre aquele que é fiel. Mas o senhor falou de graça. Falei de graça. E realmente, tem muitas coisas que nós recebemos pela graça, nós nunca vamos conseguir pagar ou fazer. Mas algumas coisas são fruto da nossa obediência, da nossa fidelidade para com Deus. São frutos. Vão vir sobre nós quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós andamos na sua palavra. Quer um exemplo? Deus mandou o profeta falar para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem e você vai morrer. O que Ezequias fez? Virou o rosto para a parede, chorou e falou: Senhor, lembra que eu andei em fidelidade e verdade diante de ti. E era tão verdade isso que Deus falou ao profeta: volta e diz para Ezequias: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, conheço o teu testemunho, vou acrescentar mais 15 anos de vida para você. Olha a importância, meu irmão, da gente andar em fidelidade para com o Senhor. Porque aqui diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade, ela não tem fim. Sobre aqueles que o temem, a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto. Irmão, como é difícil hoje, como Satanás está lutando para a gente ser rebelde, para a gente ser desobediente, para a gente não amar a palavra, para a gente desprezar a palavra. Como Satanás está investindo nisso? Hoje em dia, quando você abre a internet, o que tem de vídeo falando: aqui está errado, aquilo ali está errado. Olha, é o esforço do inferno para fazer a nossa geração andar na desobediência. Porque o diabo sabe que a obediência tem frutos maravilhosos sobre a nossa vida. Ele não pode ter, mas ele quer tirar o que você tem. Por isso a Bíblia diz: guarda o que você tem. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos, guarda. Porque o inimigo quer roubar, o inimigo quer tirar, o inimigo quer que você tenha uma vida longe da presença de Deus. Ele não quer tirar você da igreja, muitas vezes ele quer que você fique aqui, mas ele quer que você viva aqui dentro da igreja, em desobediência, em rebeldia, não se submetendo, não fazendo a vontade do Senhor, e você achando que está tudo bem, como Saul. Quando ele viu Samuel, disse: viu como eu sou fiel? Viu como eu obedeci a palavra do Senhor? Que barulho é esse que eu estou ouvindo então? Mugido de bois, que balido de ovelhas é esse?
Não espera Deus falar isso para você. Ó, Senhor, eu estou aqui. Deus está olhando e falar, está mesmo? Está mesmo? Estou olhando a tua vida, estou observando a tua vida. Irmão, não significa que nós vamos ser perfeitos, nós não somos perfeitos, irmão. Significa que a gente não pode se conformar com o pecado, com o erro na nossa vida. E a gente não tem que olhar para a palavra de Deus e desprezar aquilo que a gente sabe que tem que fazer. A gente tem que ser obediente. Quando Elias passa ali e chama Eliseu, Eliseu corre atrás e fala, espera aí um pouquinho, deixa eu ir lá primeiro me despedir dos meus pais. Eliseu ficou preocupado, Elias ficou preocupado com Eliseu, simplesmente disse, você sabe o que Deus fez na tua vida. Foi embora. Seguiu. Porque se Eliseu não obedecesse o chamado de Deus, ele ia prejudicar o ministério de Elias? Nem um pouco. Mas ele seria prejudicado. Então nós temos que aprender a andar na obediência. Sempre saber quem nós somos, irmãos. Não existe maior privilégio do que servir a Deus. Não existe maior privilégio do que viver a palavra de Deus. Não existe maior privilégio, meu irmão amado, de receber a aprovação não dos homens, mas a de Deus. Os homens aqui podem nos reprovar, podem ter raiva da gente, podem não gostar da gente, mas a aprovação de Deus é que importa. Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você foi fiel, eu vi a tua vida. Mas nós andamos na obediência, na fidelidade. Olha Sadraque, Mesaque e Abednego, olha Daniel, olha, meu irmão, os profetas. Hebreus 11 fala, foram cerrados ao meio. Isaías foi cerrado ao meio. Você sabe o que é ser cerrado ao meio, irmão? A gente não tem nem ideia de como uma morte dessa pôde acontecer com o servo do Senhor. Alguns acham que ele foi colocado no meio de um tronco oco de madeira. E aí aquele tronco foi cerrado e ele foi cerrado junto. Mas voltou atrás? Não. Os discípulos todos praticamente martirizados. Não voltaram atrás. Pedro então, Senhor, não sou digno de ser crucificado na mesma posição do meu mestre. Faz um favor para mim, inverte a cruz, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Não sou digno nem de morrer como o meu mestre. Mas não pediu, Senhor, eu quero me livrar da cruz. Não. Paulo, quando os irmãos vão chorando que ele está caminhando para Jerusalém e o Espírito Santo revela que ele vai ser preso, que açoites e prisões vêm, os irmãos começam a chorar e dizem, ô irmão, para aí, vamos parar. Por que vocês estão chorando, entristecendo o meu coração? Estou pronto. Estou pronto, não só para ser preso, estou pronto para morrer por Jesus. Não tenho em nada a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos. Mais importante não é a minha vida, mais importante é eu fazer aquilo que Deus quer. E Deus quer que eu vá a Jerusalém. Deus diz que é para mim ir para Jerusalém. Então se me aguardam prisões em Jerusalém, amém, minha vida é de Deus. Eu vou para lá mesmo, não vou fugir, não vou fazer igual Jonas, não vou embarcar aqui para Tarsis, não. Deus quer que eu vá para Jerusalém, eu vou para Jerusalém. Então nós precisamos aprender isso. Versículo 19 diz assim, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. O seu reino domina sobre tudo. Irmão, não tem presidente, não tem governador, não tem prefeito, não tem vereador, não tem juiz, não tem promotor, não tem ninguém nessa terra que manda mais do que Deus. Ninguém está acima dele. Aleluia! Ele diz, bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder. O exército do rei da Síria cercou a Jerusalém. 180 mil homens escolhidos. Mas o Senhor mandou um anjo, desce lá, acaba com esse exército para mim. O anjo desceu e acabou com aquele exército. No outro dia, a palavra de Deus diz, só tinham cadáveres naquele arraial. Anjos seus, e a Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, a nosso favor. Magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Os anjos vão obedecer, Deus deu a ordem, eles vão fazer, irmão.
Anjo não questiona, anjo não desobedece, anjo obedece, aleluia. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Nós estamos incluídos nesse exército, irmão. Fazemos parte, somos ministros do Senhor nessa terra, para proclamar a verdade do Evangelho, para anunciar a palavra de salvação, cada um de nós, aleluia. A vontade de Deus é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Isso é para cada um de nós. Nós fazemos parte desse exército aqui, pregar, falar, anunciar a verdade do Senhor. Eu tenho o costume de compartilhar, irmãos, e às vezes eu me surpreendo com aquilo que Deus faz. Me surpreendo de ver pessoas ali que às vezes compartilham aquilo que eu postei, compartilham às vezes numa pregação, eu falo, oh, glória a Deus. Às vezes eu mando, e que nem eu compartilhei ontem, uma mensagem, aí um amigo, que era, a princípio ele era um cliente, depois se tornou amigo, eu parei, saí do ramo, mas ele continua meu amigo, e ele falou, meu, obrigado porque você me manda a palavra de Deus para mim. Falou, é a palavra de Deus, não é minha, viu? Mas eu quero só estar compartilhando. Ele, não, muito obrigado. Porque você se preocupa com a minha alma, ele disse. E me manda a palavra de Deus. Irmão, nós temos que fazer isso, irmãos. Muitas vezes eu não tenho condição de fazer alguma outra coisa, mas a palavra de Deus, chegando lá, tem poder de mudar tudo na vida daquela pessoa. Não tem maior tesouro, não tem maior riqueza do que um dia a pessoa dizer, oh, glória a Deus, meu irmão, porque um dia você mandou a palavra de Deus para mim, e eu estou aqui, estou no céu hoje. Aceitei Jesus, minha vida foi mudada. Não tem maior prazer, maior alegria do que isso, irmão. Bendizer ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Já parou para pensar nisso, irmão? Todas as obras do Senhor dão glória a Deus. Não são só os seres que nós consideramos vivos. Não são só, a Bíblia diz, o sol, a lua e as estrelas dão glória a Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, sem linguagem, sem fala, mas a sua voz se ouve. A natureza glorifica ao Senhor. Jesus disse, se nós nos calarmos, as pedras vão clamar, aleluia. E por várias vezes Deus diz, esta pedra é testemunha entre nós. Meu irmão, tem um mistério aí nas pedras aí que a gente não sabe. Jesus diz que elas falam. Jesus diz que elas são testemunha. Tem um versículo que diz, a travessa vai gritar e o reboco vai responder. Ô meu irmão, que negócio é esse? Não sei, mas Deus sabe. Toda a obra, a criação, diz a palavra de Deus, geme na expectativa da nossa redenção. Porque eles têm certeza, o dia que o ser humano for redimido, toda a criação será redimida. É aquilo que João diz, viu um novo céu, uma nova terra. A natureza está gemendo na expectativa desse dia, do dia da redenção, aleluia. E nós também temos que viver na expectativa desse dia, irmão. Todos os lugares do seu domínio, tudo que existe, louva ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. O Senhor, Ele está declarando, é soberano. O único, irmão, o Senhor tem o seu trono no céu, o seu reino domina sobre tudo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Pode se levantar reino, ele abate os reinos, pode se levantar homens, ele abate os homens, pode se levantar sistema, ele abate o sistema, pode ser o que for, meu irmão, religião, perseguição, ele governa sobre tudo, tudo ele governa, está no controle dele, ele é soberano, excelso, é o único digno de ser louvado e adorado, é o único, amém? Nós possamos entender. Davi começa dizendo, bendize a minha alma ao Senhor, e termina dizendo, bendize a minha alma ao Senhor.
nós possamos entender que nós fomos criados, a Bíblia diz, para o louvor da glória de Deus. Você foi criado para dar glória a Deus. Você foi criado para louvar o Senhor. Você foi criado para a sua boca expressar glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Como nós cantamos esse último hino tão bonito. É isso que Ele é, irmão. Nós temos que declarar isso a todo tempo. Quem é Deus? Deus é bom. Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor, o seu amor. Irmão, vai faltar adjetivo para nós glorificarmos a Ele. Mas nunca fecha a tua boca.